Hoje eu começo o programa com uma pessoa muito especial, uma profissional para lá de especial, que é a neuropediatra, a doutora Cecília Guerreiro, da cidade de Marília. Bom dia, doutora Cecília. Bom dia, Maíta. É com muito prazer que estou aqui novamente, podendo participar de mais um bate-papo com você. A gente que agradece, a doutora Cecília já grava conosco também, acho que uns 11 anos, né? Aliás, todo o programa Por Você está no ar há 11 anos, agora em dezembro vai completar 12 anos. E todo ano eu faço uma festa em Marília em comemoração ao aniversário do programa. E agora em fevereiro eu senti sua falta, Dr. Newton. Me conta o que aconteceu, só foi no dia errado. Não, trocamos as datas. Trocaram as datas, a festa era na sexta-feira e a doutora Cecília foi com o Dr. Newton no sábado. Simplesmente. Mas eu senti muita falta de vocês. Agora na festa de 12 anos, por favor, certeza. Eu vou ligar antes, olha, é hoje aqui. Bom, a doutora Cecília está aqui para falar sobre o transtorno espectro autista, é isso? Isso. Explica um pouquinho pra gente, pros nossos telespectadores, o que é o transtorno espectro autista? Hoje, Maíta, não se fala mais em autismo, né? Nós falamos transtorno do espectro autista porque envolve uma série de comportamentos, de funções, de sinais clínicos que caracterizam que nós temos que separar determinados quadros. Fala-se em transtorno global do desenvolvimento, quando já tem um retardo mental também associado. Da criança, né? Isso. E hoje, no consultório do neuropediatra, realmente nós não temos assim, além das doenças neurológicas como epilepsia, como paralisia cerebral, encefalopatias, nós temos muito hoje os quadros, as doenças que envolvem mais a parte comportamental, que são os transtornos neurocomportamental, como nós temos o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e o transtorno do espectro autista hoje é um dos um motivo que nós temos um número muito grande de encaminhamentos de crianças com esse problema, tipo de comportamentos. E difícil é um comportamento, de diagnosticar, ainda tem muitas pessoas com dificuldade do diagnóstico, mas atualmente está se conseguindo fazer o diagnóstico melhor porque já estamos tendo profissionais, terapeutas com preparo melhor, com técnicas mais especializadas também para conseguir fazer o diagnóstico. Mas quanto mais cedo, esse é um diagnóstico, quanto mais cedo você vai ter a criança tem uma condição de um desenvolvimento melhor. E esse diagnóstico, ele é clínico? É clínico, é uma síndrome comportamental onde a criança, ela vê o mundo de forma diferente, ela tem uma dificuldade de interação, de processar com as pessoas, com o mundo de uma forma diferente. E isso é importante conhecer, não só ela tem a dificuldade numa interação social, ela tem uma dificuldade de comunicação verbal e não verbal e alguns comportamentos próprios do quadro. E mesmo com a família, com os pais, a criança também age dessa forma? E difícil, às vezes, a família de perceber determinados comportamentos na criança. Por exemplo, no bebê, nós já podemos hoje o diagnóstico já começa a partir de 18 meses. Se você tem uma mãe bem perceptível, bem atenta, porque o diferencial é o olhar precoce. Então você tem aquele bebê que não chora muito, não olha no olho, não consegue ter um contato, não gosta muito daquele aconchego. Uma criança que ela não brinca com os bichinhos, aqueles móveis, aqueles bichinhos que você coloca no bercinho. Ela não interage com nada disso, ela fica no mundinho dela, com um olhar vago. Então uma mãe perceptiva, que vai percebendo, ela já começa a ver isso logo cedo. Tem o caso de um colega do Rio de Janeiro que fez o diagnóstico, quer dizer, ele não confirmou, mas ele já pensou. Já percebeu? O bebê com 8 meses. Exatamente que a mãe amamentando percebia que o bebê não olhava para ela. E a mãe ficou preocupada, achou estranho. Independente do diagnóstico, começou um trabalho de supervisão, de intervenção precoce, com a fono, com a psicóloga. Esse bebê evoluiu super bem. Com 2 aninhos não falava que tinha, nem se pensava que pudesse ser um transtorno do espectro autista. Olha! Então, muitas vezes, nem é tanto o diagnóstico, mas você vê determinados comportamentos diferentes e vamos trabalhar nisso, vamos estimular. O transtorno do espectro autista, você não fala hoje muito só em relação à linguagem, não é porque atrasou na fala que você vai falar que é um transtorno do espectro autista.
Tem as dificuldades, sim, de linguagem, mas também tem outros fatores, outras causas que estão interferindo. Mas o transtorno do espectro autista, ele tem uma forma de comunicar diferente. E tem aquele... Esse é o maior sinal, assim, da criança, ou seja, ela... A interação social. A interação, ela vive nesse mundo fechado dela. Dificuldade de relacionamento, dificuldade de interagir com as outras crianças. Não brinca com as outras crianças. Ela gosta de ficar sozinha, isolada com as coisinhas dela. Não é amorosa com o pai e mãe. Não tem muita afetividade, não gosta, né, desse abraço. Eles são agressivos ou não? Tem crianças com comportamento de agressividade, de birra maior, tem comportamentos de uma insatisfação. Então, cada um tem uma forma diferente, por isso que o tratamento não é restrito ou igual para cada criança. Se você consegue fazer o diagnóstico numa criança de 3 anos, você consegue fazer com que essa criança chegue na fase escolar, interagindo melhor, conseguindo ter um aprendizado mais adequado. E ela consegue acompanhar a escola? Muitas crianças conseguem. Por isso que hoje fala-se transtorno de espectro autista, porque tem formas diferentes. Nós temos formas leve, forma moderada e formas grave. Então, as formas leves são você já vai conseguindo inibir, organizando essas crianças, eles conseguem chegar na fase escolar aprendendo normal, se alfabetizando normal como qualquer outra criança. E você tendo esse acompanhamento, as outras crianças nem percebem nenhuma diferença nessa... Exato. Sempre tem alguns comportamentos um pouquinho mais diferentes, mas consegue se relacionar, consegue se interagir. Agora, se você vai começar a perceber isso a partir de 5 anos, quanto mais tarde, mais dificuldade, mais perdas essas crianças vão tendo. E dá para falar se a incidência é mais em meninos ou meninas ou é igual? A estatística mostra uma proporção maior em meninos. Em meninos. Isso. Assim como o TDAH também, sempre mais em meninos, né? Tem alguns sintomas que são semelhantes, por isso que hoje, o que nós no consultório neuropediátrico, nós temos que diferenciar o que é um retardo mental, o que é um transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, o que é um transtorno do espectro autista. A criança nasce com esse transtorno, ela adquire depois, e por quê? Existe uma causa? Não tem uma causa conhecida, mas pensa-se numa vulnerabilidade genética. 90% dos casos é a parte genética. Então, mas tem fatores ambientais, tem fatores metabólicos, por isso tem também alterações que ocorrem na gestação da mãe, das mesmas causas como nós temos em outras doenças neurológicas, pré-natais, perinatais, prematuridade, criança de baixo peso, são fatores que também acabam gemelares. Eu já tive casos de trigêmeos e um deles ter o transtorno do espectro autista. Normal, exatamente. Normal. Então, mas a vulnerabilidade genética é muito frequente. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Eu sei que eu posso contar com você mais vezes. E assim, eu gostaria que você deixasse um recado, né, para os pais, principalmente as mães que são mais atentas, que estão nos assistindo, né? O que elas podem já enxergar se o seu filho tem algum tipo de transtorno, né? Quais seriam esses sinais, entendeu? Então, hoje o transtorno do espectro autista é muito importante para o diagnóstico, a observação da família, do professor, de quem está acompanhando a criança, e essa intervenção precoce. Quando você começa a perceber sintomas diferentes, e eu esqueci de falar que na criança uma alteração muito importante é o distúrbio do sono. Aquele bebê que não dorme à noite, mas também já tem esses outros sintomas associados, pouco afetivo, não sorri, não interage, não tem... Isso são já coisas importantes para você perceber realmente na criança. Mas o mais que eu quero realmente deixar é perceber isso, já colocar essas crianças como uma intervenção já multidisciplinar, importante, ter o acompanhamento com a fono, porque muitas crianças não é que eles têm um atraso da fala, eles não conseguem se comunicar, se expressar, porque eles não têm essa compreensão, isso é cerebral. Então precisa da ajuda da fono, da psicóloga, da terapeuta ocupacional. A medicação, o tratamento medicamentoso em algumas crianças é importante quando você tem aquela criança agressiva, irritada, não dorme à noite. Então tem alguns sintomas que você também precisa entrar com a ajuda da medicação. Mas o que eu quero deixar é esse olhar precoce, tanto da família, da escola, para quem acompanha a criança,
para poder realmente ter um diagnóstico mais cedo e conseguir com que essa criança tenha um desenvolvimento mais adequado, uma qualidade de vida melhor. E para isso a família é fundamental, para perceber, para ajudar, para procurar ajuda profissional. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada.